Fala, protagonistas, aqui é o Tuderete e vamos iniciar mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de negócios, carreira e empreendedorismo. E hoje é episódio de colecionador, hein? Vocês vão ver que hoje tá forte. E eu tô aqui com o meu irmão, Thiago Savoldi, como estamos? Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Certo, tudo sob controle. Tudo sob controle, 4 bolas na trave e vamos que vamos. Tá louco. Eu não tenho nem palavra pra explicar o que aconteceu nesse jogo. Não há como explicar. Mas me conte, quem está conosco hoje aqui, meu querido? O nosso convidado de hoje, ele tem uma carreira de 45 anos no Porto Belo Grupo, que começou como trainee e terminou como CEO e que ainda tem uma boa história para contar como membro do Conselho de Administração e, além disso, assumiu como membro do Conselho de Administração da SC Gás. Bem-vindo, Mauro do Vale. Bom, grande prazer, uma alegria estar aqui reencontrando vocês, amigos de jornada, né? Amigos com quem compartilhei dúvidas, inseguranças, mas ao mesmo tempo muita conquista, né? Verdade. Teve bola na trave, teve bola fora. Teve. Mas a gente fez alguns belos gols, não tenho dúvida, né? Tanto com o colega, tanto o Elton quanto o Thiago são amigos. E mais do que isso, eu acho que ajudamos a construir juntos um pouco da história no período de Porto Belo e depois vocês em carreiras solos aí foram se encontrando no meio do caminho, mas desenvolvendo, principalmente o varejo, né? Sim, eu acho que vocês têm, como a gente, muito do varejo na veia, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também. Esse é um Muito ponto que a bom. gente não tinha explorado, né? Esse podcast começou pela Porto Belo, porque foi lá que a gente se conheceu. É verdade. E aí as carreiras se dividiram, se uniram de novo e estão aqui. E aí, É um bom hoje ponto. estamos aqui com um dos principais que nos uniram lá, nos apoiaram, nos ensinaram. De verdade, de coração, muito obrigado pela confiança de estar aqui com a gente. A gente sabe que a agenda não é fácil, e desde que a gente começou a conversar, você veio nos tentando, encaixando, buscando, então te agradece demais mesmo. Quando a gente desenhou a ideia do podcast, estava lembrando hoje de manhã, a gente botou lá as pessoas que a gente ia convidar, primeiro o pessoal que a gente sabe que não ia dizer não, né? Então os amigos, vizinhos e tal. E aí tinha aquele pessoal assim, quando ficar bom, vamos chamar. E o teu nome estava lá, Mauro, porque a gente sabia que a história é muito bonita, tem muito a acrescentar, então obrigado mesmo pela presença. Uma alegria. Vamos lá, vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá. Ô Mauro, para a gente começar a aquecer os tambores aqui, o que você entende que seriam ainda as competências hoje dos executivos, enfim, das pessoas trabalhadoras, colaboradores do corporativo, que são grandes diferenciais? Porque a gente fala muito dessa nova era, esse novo momento, cada vez mais tecnológico, de uma certa forma. As competências estão mudando mesmo? Ou você que tem uma jornada extensa de grande sucesso, aquelas competências raízes ainda têm muito valor? Como é que você tem visto esse movimento? Esse é um tema bem relevante e eu diria que ao longo do tempo, nessa experiência de tantos anos, e trabalhei no lado de indústria, trabalhei depois na integração de varejo e indústria, e nos últimos anos muito focado assim, com foco com o cliente no centro, a gente vem avaliando e conversando. Na verdade, a minha carreira começou em recursos humanos. Nos meus primeiros anos, foi como analista de recursos humanos, gerente de recursos humanos, trabalhando com o público mais chão de fábrica, digamos assim, e com competências de ordem mais pragmática, mais objetivas. A formação acadêmica pesava, os cursos de qualificação pesavam, mas com o passar do tempo indo para os chamados soft skills, digamos assim, onde algumas outras competências foram se destacando. Eu diria hoje, assim, competência número 1, de bate-pronto aqui, bola no meio, chega uma opção de gente aqui para tirar a bola de você, tem que responder rápido, né? O futebol moderno hoje é isso, tem que ter um toque rápido. Eu diria que o primeiro ponto, resiliência. Legal. Isso eu sempre comento muito com o meu time, com meus colegas, com os parceiros, com as empresas com a gente convive. O mundo, como tem essa mutação constante, se você não tiver essa capacidade de entender as situações, de encontrar dificuldades, superar as dificuldades, a resiliência é uma característica muito forte. E é algo que dá para desenvolver. Nasceu nato? Não. O próprio Neymar, estou sempre usando aqui o mote futebolista, né? Já que tem que seguir aqui a onda. Com certeza tinha habilidade, mas teve que desenvolver, teve que batalhar, teve que ralar. A grande maioria dos profissionais executivos, das pessoas que desenvolvem alguma competência, teve muito de capacitação, de ficar até mais tarde treinando. Então, resiliência é um ponto bem relevante.
Acho que hoje em dia não dá para falar num executivo, num profissional, não precisa ser só uma carreira de liderança, mas mesmo técnica, se não falar em inovação. A pessoa tem que ter esse tema assim, de buscar, de inovar, de criar novo. Tem aquela máxima, cria algo novo e se errar, mude logo, tal, corrija, tal. Rápido, Essa é uma máxima que vale, inclusive para os executivos de maneira individual, para os profissionais. Então, eu diria que o segundo ponto é essa capacidade de inovar, de liderar. E terceiro, principalmente se você for de uma carreira de maior liderança, o tema escutar. Né? Falar, desenvolver, se comunicar, óbvio que é necessário, mas é meio assim como ter chuteira para jogar. Não dá para... Nem o Neymar entra no time lá se não tiver de chuteira. Então, eu não colocaria nem comunicação como um ponto de diferencial, é quase como pré-requisito. Mas o tema de escutar não é tão fácil, principalmente para quem se comunica bem. Então, se colocar, o que eu entendo, assim, quando o pessoal me pergunta como é que é escutar, é tentar se colocar no lado do outro, né? Com quem você está negociando, com quem o seu cliente, o seu fornecedor, o seu superior, coloque-se no lugar dele, tente entender aquilo que ele está falando. Perfeito. A partir dali, você pode identificar fragilidades, você pode criar uma oportunidade de negociação, você pode contra-argumentar com eficiência, ou muitas vezes você pode aprender com o que está ouvindo. Então, esses temas de resiliência, o tema da criatividade e inovação e saber ouvir, claro, teria uma lista de competências que cada empresa, eu acho que tem que ter um pouco isso. Né? Quando você olha assim, temas assim de grandes empresas de sucesso, pega a Amazon, pega o livro lá do Bezos, lá tem mais de um a respeito, mas sempre tem aquele protocolo dos diferenciais, das habilidades, das competências da cultura da Amazon. Isso vale para a Apple, isso vale para o dono de um bar, que tem a meia dúzia de funcionários. Isso é positivo para formar a equipe, ter algumas referências e a partir dali desenvolve. Mas esses três que eu citei, acho que vai estar na maioria. Perfeito. Muito bom. E acho que eles têm uma correlação também, né, Mauro? Porque você trouxe o tema da escuta, e a gente até um dia teve um podcast aqui, um episódio só sobre escuta. Se você ouve, se você presta atenção, fica mais fácil de prever o movimento para conseguir inovar, para gerar essa criatividade. E se você se coloca no lugar do outro, fica mais fácil de você se adaptar para se desenvolver essa resiliência que você trouxe também. Então, a gente até brinca assim, muitas vezes a gente ouve para responder. Mas quando você começa a ouvir para entender, fica mais fácil, porque você vai conseguir saber o que passa na cabeça do outro, você vai conseguir, quando você fala do ponto de vista de cliente, do consumidor, ouvi-lo para saber o que fazer para oferecer para ele, para você ter mais relevância. Então, acho que as três coisas têm inclusive uma correlação entre elas. Essa história de colocar o cliente no centro é um pouco isso, né? Quantas vezes você está com um cliente seu, pode ser uma relação B2B, B2C, consumidor final, interlocutor, etc., você se colocar no lugar dele e ouvir, isso é, de fato, colocar o cliente no centro. Hoje, uma das áreas que mais se desenvolve nas organizações é a área de CX. Né? Agora mesmo, estava numa reunião de planejamento de produto lá na Porto Belo, que eu coordeno um comitê de design para manter o brand, para desenvolver novos produtos e tal. E a riqueza que hoje se tem das bases de dados, sejam elas formais, informais, né? É muito relevante. Tem um amigo meu de marketing que costuma dizer, olha, você tem muito para ouvir do consumidor. Muitas vezes ele está falando, mas muitas vezes ele não está falando. Então, você tem que interpretar nos dados, no comportamento, na ausência dele. Então, essa gestão de dados é um pouco também de uma forma mais contemporânea, digital, etc., de você ter o cliente no centro. Perfeito. E também acho, sabe, Tiago, só para esgotar, vocês viram que eu gosto desse tema do ouvir, né? Numa mesa de negociação, porque nem sempre a vida é assim tão cor-de-rosa, são debates às vezes mais duros, tal. Sim. E essa questão de você dar espaço para o seu oponente falar, muitas vezes também cria, digamos assim, vai baixando a adrenalina, não vou chamar do seu opositor, mas da pessoa que está negociando com você, e é fair isso, é justo, e vai caindo um clima, digamos assim, se tornando um clima
mais amistoso para Você um vai ponto deixando a em pessoa comum. se desabastecer. Desarma um pouco também. Então, existem N técnicas, vocês fizeram um programa sobre isso, mas para quem está nos ouvindo aí, saber ouvir parece fácil falar, mas é difícil de fazer, né? Não, eu estava refletindo aqui quando você estava falando e é uma dica valiosíssima, especialmente para lideranças, quem está começando ou quem já está numa liderança, porque geralmente se tem uma visão, especialmente quando a gente é mais novo, e eu já passei por isso, a gente gosta de trazer a verdade nu e cru aqui, que você acha que você tem que ser a pessoa a falar, que você tem que ser a pessoa a puxar, tá lá no leme, e ser a pessoa que toma as decisões e tal. E quando a gente vai amadurecendo um pouco mais, você vai entendendo que é muito ao contrário. Você tem que ser um protagonista coadjuvante quando você está na liderança. Você tem que deixar e ouvir muito mais o teu time, seja o cliente, seja o teu time interno, seja os seus pares, porque ali tem a riqueza, né? E você falou bem, assim, é muito difícil para quem se comunica bem querer ouvir. Né? Eu sempre fui um cara que comuniquei muito bem e eu sempre queria estar falando a última palavra, A gente tem que se controlar. A resposta rápida. Começou um tema, cara, já vou pro final, que eu já sei qual vai ser o final, vamos você resolver. já está processando. E a Ali pessoa você quer deixa de contar ouvir. toda a história, você tem que parar. E a gente, na vida corrida, a gente perde um pouco isso. E hoje eu tenho trabalhado, há um tempo já tenho trabalhado muito isso. Às vezes estão lá na sala, o pessoal vem, inclusive eu desligo o computador, fala, vamos. Porque senão você fica aquele negócio pulando, te tirando a atenção, é natural, né? O digital hoje te tira a atenção de tudo. Boa, bem legal, acho que é uma dica riquíssima, porque poucas pessoas citam isso como um valor e uma competência importante hoje. E muito é bem, difícil, muito porque bom mesmo. Já pagou a conta já. É que o core, a lógica diz que à medida que você se coloca numa posição hierárquica cada vez maior, claro que você é uma referência, mas o ser referência não é uma referência impositiva, né? Você dando campo para a pessoa se desenvolver, é você como líder se adaptar à tua equipe, porque se você está nessa posição, você tem uma competência maior, você desenvolveu uma competência maior. Então você se adapta, você ouve, você batuta para que essa equipe se desenvolva. Né? Não, e como um ser humano comunicativo, como o Mauro falou ali numa mesa de negociação, ou de trocar uma ideia sobre um projeto, ou sobre um novo caminho na empresa, faz o exercício de ser o último a falar. Você quer logo falar. Um exercício mas não diz assim, eu vou ser o último a falar. Genuinamente para e deixa os outros. Fica como se estivesse quieto ali. É um aprendizado interessante. E aí tem um ponto, não só você por último, né, ou você segurar, mas você também ser objetivo. Hoje a comunicação está muito, né, de segundos. Né? Sim. As redes sociais e tudo mais, o mundo digital nos leva para o imediatismo, né? Os vídeos têm que ser rápidos, as mensagens têm que ser curtas. E o nosso speech como líderes também, não vou dizer que você vai dar só um boa noite, mandar um abraço para o time, mas tem que ser conciso. Né? Eu gosto muito de pegar aquelas referências de grandes lideranças no mundo político, no mundo econômico, esportivo, seja o que for. No passado, você pega assim, liderança brasileira, Getúlio Vargas, 70, 80 anos atrás, deve ser por aí, discurso de 4 horas. E tinha todo mundo ouvindo. E parado, discurso em pé. de 4 horas. Fidel Castro, discurso de 6 horas. Mauro, mas isso são exceções. Tudo bem, eu estou exagerando, mas era normal um speech ser 30, 60, 90 minutos para você transmitir uma mensagem. Hoje ninguém te ouve. Né? Já era. Você cria uma concorrência que todo mundo vai desligar. Então, essa capacidade de ser objetivo, mas ao mesmo tempo com soft skill, com carinho, com atenção, com suavidade, é desafiador. Essa comunicação mudou também. É bem desafiador. Mauro, vou unir 2 pontos que você trouxe aqui. O primeiro sobre essa questão cultural, né? De cada empresa tem sua cultura, então tem as skills ali importantes. E essa questão da escuta, só para trazer um ponto, 7 ou 8 anos atrás, a gente fez um projeto bem grande juntos lá na Porto Belo e foi a primeira vez que eu vi num projeto robusto uma frente de trabalho chamada Change Management, que nada mais era do que ouvir os stakeholders. Então, tem um pouco cultural disso, dessa escuta, foi desenvolvida ao longo do tempo. É uma marca sua, talvez, porque eu estou trazendo isso porque eu via isso acontecer lá dentro da Porto Belo, onde você ficou bastante Não é só tempo. discurso, né? Efetivamente. Essa evolução, né, que tem ocorrido ao longo dos anos, mas eu diria principalmente, hoje se fala muito em escritório de transformação digital, para usar termos em português, não sofisticamos muito, mas toda essa evolução digital
apregoa muito isso. Você tem que ser digital e não somente ter o mundo digital, o software, todos os skills a respeito, mas ser digital e desenvolver a cultura. E isso passa por esse change que tem que haver em todo o management da companhia, né? Isso, de fato, tem que ocorrer. Então, hoje é um pré-requisito, num mundo cada vez mais digitalizado, você ter a equipe comprometida. Hoje de manhã participava de uma reunião aqui em São Paulo, onde se fazia uma pesquisa ali entre os executivos, CEOs de inúmeras empresas, sobre o tema do escritório híbrido ou não, né? Começou muito forte, com o passar do tempo isso tem diminuído, de fato tem diminuído. Muito. Na área de tecnologia persiste, hoje os profissionais de tecnologia estão vivendo o mundo afora, né? Na Índia, no Paquistão ou no Guarujá, então você tem dificuldade de fato de trazê-los para um ambiente físico, mas a grande dificuldade do mundo híbrido tem sido essa de desenvolver a cultura da organização e promover essas mudanças de percepção. Então, vamos fazer uma evolução digital com todo mundo à distância, só com os meios digitais, é bastante desafiador. Bem desafiador. Não há consenso sobre isso. Eu acho que alguns aqui podem estar nos ouvindo, podem dizer, não, aqui é a minha experiência, na minha empresa, isso tem funcionado. E, de fato, tem condições de... Sim. Mas é muito mais difícil, Então, sim, as empresas que optam por um modelo híbrido à distância, elas têm um desafio maior. Elas precisam desenvolver ferramentas, impossível não. Li ontem uma matéria, acho que no Valor, promovido pela Accenture, mostrando que existem ótimos exemplos nessa área, mas é mais desafiador promover essa mudança. É muito maior, especialmente para os novos entrantes da empresa. Porque, às vezes as pessoas que estavam já há muito tempo e migram para o híbrido, elas já estão com aquela cultura, de certa forma, enraizada. Agora, para as novas contratações, que talvez muitas acabam, dependendo do tipo de modelagem que tem o híbrido, nem indo para o escritório, ou indo só no primeiro dia para assinar e depois não volta, o desafio de incorporar a cultura ele é muito mais pesado. Nessa pesquisa hoje de manhã, tem inúmeras sobre o tema, né? Eu diria que teve um caso ali, então eram uns 20 executivos assim, a nível de CEO falando das suas empresas, só teve um caso que começou híbrido pós-pandemia, ou continuou híbrido pós-pandemia, e que permanece praticamente com o mesmo modelo. Todos os outros 19, aí nós estamos falando de indústria, estamos falando de varejo, pouco da área de serviço. A área de serviço, isso é uma característica mais fácil de ser implementada, de um sistema híbrido, home office, etc. Mas na indústria e no varejo, recrudesceu bastante essa onda. Sim, não, muito. Recrudesceu bastante. E alguns casos até perdendo a oportunidade de contratação de executivos, porque todos relatam. Sim. Até com um padrão de diretores, colocando restrições a voltar para um sistema tradicional. Ainda mais em cidades como São Paulo, né? Onde a dificuldade de locomoção. A gente perde, ou seja, perde executivo, ou deixa de contratar executivo hoje por causa disso. Mas também o trânsito não melhora, né? Porque quem está no dia a dia na estrada só piorou. Então, assim, todo mundo voltou de alguma forma, mais ou menos. E eu acho também, Elton, que é um fenômeno, divagamos um pouco sobre esse tema, mas é um fenômeno mais presente nas grandes cidades. E onde a área de serviços é mais forte. À medida que você vai para a economia tradicional, você vai para as cidades médias e pequenas, esse não é um tema tão relevante. Praticamente saiu já da pauta. Já, total. Eu acho que a grande facilidade que esse modelo híbrido trouxe foi uma reunião com o fornecedor, uma apresentação. Aí sim. Ficar, né? Aí você faz as vídeo-reuniões. Mas o dia a dia da companhia, o escritório, fala pela gente também. Naturalmente, ele voltou quase que 100% a ser presencial, porque tem um valor nessa troca. Né? Não, eu também acho. E, Mauro, tem uma coisa que eu tenho que te perguntar, porque essa é importante. Essa eu quero aprender, na verdade, porque desde a época da Porto Belo, que a gente trabalhava mais diretamente, e falando também com outras pessoas na época da empresa, você tem uma capacidade de produtividade que eu particularmente nunca vi, sendo bem honesto, não estou aqui puxando sardinha, porque eu já falei inclusive uma vez no assessment. Quem você acha que foi o executivo mais produtivo, Mauro? Porque era bater um e-mail, bater uma mensagem, um WhatsApp, você respondia muito rápido e já tinha um caminhão de responsabilidade, como sempre teve. Como é que alcançar, como é que você tem como é que você consegue ser tão produtivo e tão rápido?
nessa o jornada? tempo vai chegando, os cabelos brancos vão aumentando. Então, a primeira coisa é cuidar da atividade esportiva. Eu sempre brinco isso. Começar cedo com alguma atividade esportiva. Boa. Esse dia eu tenho uma das... Vamos falar depois um pouco mais, talvez, do esporte. Uma das minhas referências do esporte é o Djokovic. O nome do meu cachorro lá em casa é Djoko. Já tem 12 anos, então faz tempo. Tem longevidade. Faz tempo. E o Djokovic, esse dia, vendo uma entrevista dele, ele relata muito, né, o sucesso dele correlacionado com a alimentação, com o esporte, obviamente. Claro. Mas para nós que estamos nessa correria do dia a dia, a primeira coisa é ter saúde. É procurar trabalhar nisso. Eu não tenho um corpo esbelto, eu não tenho uma condição física privilegiada, mas mais uma razão para me manter em forma, conectado. Então, eu acho que esse lado, assim, de o cara ficar antenado desde cedo, Entendi. né, é importante. Se quiser tomar um Red Bull também, um café e tal, Ajuda. uma coca junto, também pode. Cada um tem a sua fórmula mágica. Mas de meios naturais, assim, eu diria que é a melhor maneira. Então, esse sempre foi um ponto, pelo menos nos meus últimos 25 anos, tem sido uma regra básica. O esporte tem que caminhar junto, ou alguma atividade lúdica, nem todos são, mas no meu caso tem sido isso. O segundo ponto é você tem que fazer o que gosta, certo, Elton? Se você não fizer o que gosta, a tendência de procrastinar, né? Você nem percebe, né? Você vai adiando, você acaba se envolvendo em outros temas, tal, concentra naqueles que você gosta e nos que não gosta, né? Então, quando você gosta, no geral, da sua atividade, então a pauta fica um pouco mais aberta, né? Boa. Eu acho que o terceiro ponto, eu acho que vocês já tocaram um pouco nisso, que a liderança tem que ser muito menos executiva e muito mais de suporte. Então, em tese, um líder tem que ter mais tempo para apoiar, para responder o e-mail, no teu exemplo ali, com velocidade, do que para confeccionar um e-mail ou para trabalhar em termos operacionais, participar de muitas reuniões também. Esse é um tema também que eu sempre me poupei um pouco, o tema de reuniões. O lado virtual ajudou bastante. Até porque as reuniões são bem mais produtivas e objetivas. Não tem muito tempo para... Elas têm hora para começar e para acabar também, né? E começa o horário, até um minuto, cara... Não, isso do digital é lindo, né? Um minuto você está dizendo que está atrasado. Um minuto você já entra pedindo desculpa, né? Entra pedindo desculpa. Incrível. Então, o líder tem que ter tempo para o time. Esse é o seu trabalho. Mas o que eu entreguei hoje? Não, temos que ver o que o meu time entregou hoje. Se o time entregou, eu entreguei junto, cara. Perfeito. E que exercício difícil que é esse? Caramba. Vou falar do meu lado, assim, porque você começa no operacional e depois a gente quer super que você conte a sua história nessa trajetória, mas você começa no operacional, hands-on, tendo que entregar, e aí você vai crescendo e você vai se distanciando da entrega, e essa mudança, ela é difícil, porque parece que você não está fazendo nada. Normalmente, o chefe, ele sabe, ou pensa que sabe mais que a sua equipe. Então, como ele foca no resultado, então, puxa aqui para mim, que isso aqui eu vou fazer, que eu não vou dizer para o Tiago, mas eu acabo fazendo melhor que ele, deixa que eu faço, fico um pouquinho até mais tarde, mas esqueço de responder o teu e-mail novamente, né? Então, essa é uma dificuldade, todos temos, né? Eu acho que essas avaliações, 180, 360, seja o que for, esse tema de feedback para você verificar até que ponto você concentra ou não nas suas mãos, e é isso mesmo. Bem lembrado, você começa operacional, começa tendo que ser mão na massa e tem que evoluir para uma posição de liderança e aí você quer continuar com aquelas mesmas habilidades. Exato, porque até para você começa a ficar estranho não entregar fisicamente alguma coisa. Será que eu estou improdutivo? Isso. Tem uma mudança grande aí, né? No mindset. É isso mesmo. O que eu entreguei? O que eu entreguei foi com o meu time. Exato, foi tudo que eles fizeram no dia a dia. E passa muito pela formação do time, né? Porque, na verdade, para você conseguir fazer essa movimentação menos operacional, você tem que ter o time muito bem preparado, né? Porque senão ele vai te demandar. As coisas vão começar a cair. Aí, se você é hands-on, você vai querer pegar para não deixar cair. Sim. E aí, cara, começa a entrar no operacional e não consegue sair para o estratégico. É uma coisa que a gente discute bastante. É uma discussão bem complicada. Da liderança, acho que vem muito forte aí nos debates, aí nos podcasts de vocês. Mas esse equilíbrio de liderança, de formar equipe, de soft skills, de apoiar, que cada vez mais é demandado. Hoje, o empoderamento de quem está abaixo de você,
é muito forte também, pleno emprego em muitos casos, facilidade de mudança. Então, fica muitas vezes a liderança também pisando em ovos. Eu acho que isso também é um perigo que você tem que... Senão você perde a mão. Não dá. Aí você perde o não controle. dá. Então, esse equilíbrio, estabelecimento de metas claras, né? Desafiadoras, factíveis, mas desafiadoras. No nosso caso, às vezes, né, Tiago, passava um pouco da... Só um pouquinho, tá viu, gente? melhorando, Só um pouquinho, tá só um melhorando pouquinho. isso. Não, mas isso é aprendizado mesmo, né? Sim, eu acho que tem que ser desafiador, mas tem que ser factível, né? E eu acho que também um pouquinho de disciplina, um pouquinho de organização, um pouquinho de cobrança, um pouquinho de método, o mesmo mundo mais moderno possível tem essa demanda também. Então, saber equilibrar, a vida do líder hoje ficou mais difícil. Mas esse é um tema que se fala pouco, assim, pelo menos a gente debate pouco aqui, a gente tem para o 40º episódio aqui, porque a gente fala muito sobre empoderar a equipe e deixar ela lá, mas o quanto a gente está preocupado também em puxar quando tem que puxar, porque é isso que você falou, pleno emprego, as pessoas... Hoje você se comunica... Antes, como é que você fazia para arrumar um emprego, né? Você tinha que imprimir o currículo, conhecer alguém, mandar... Hoje não, hoje está rolando o tempo inteiro informação. Então o quanto a gente tem deixado, às vezes, de cobrar a equipe no nível que deveria, de medo de perder alguém de confiança. Fica uma liderança excessivamente democrática. Tudo tem que ouvir todos. Então, isso também é um cuidado que a gestão precisa ter. Ouvir é fundamental. Começamos aqui a discussão hoje a ouvir. Mas você é o líder, cabe a você a responsabilidade de tomar decisão. Sim. E em alguns casos não tem como delegar para baixo. Você tem que executar. E até dar umas puxão de orelha de vez em quando, né? Porque eu vou falar isso porque às vezes a gente dá um puxão de orelha na galera e a galera acha ruim, né? Hoje em dia, eu estava numa palestra do Cortella, falou, pô, e essa geração Z vem e diz que quer ser feliz no trabalho. Como isso? Ele fala de uma maneira irônica. E tem uma passagem nossa que eu conto, vira e mexe nos meus feedbacks com as equipes, porque hoje eu enxergo, num dia eu fiquei meio puto, mas hoje eu enxergo de uma maneira muito especial, assim. Foi uma reunião uma vez que a gente estava fazendo lá na Porto Belo Shop. Lembra quando o Sérgio Barbie estava lá? A gente estava revisitando um pouco dos conceitos, dos negócios e tal. Sim. E aí, um dia ele ficou gripado, que ele ia apresentar. Eu fui apresentar. Era uma revisão, um ressignificar da Empório Porto Belo. E, irmão, eu comecei a falar, resumidamente aqui, eu falei, o negócio não deu certo, não funcionou. Eu sei que era somente o seu Mauro do Vale e o Newton Carpes. Cara, eu dava o slide e vinha pancada de um, eu botava o outro e vinha pancada de outro. Mas era tiro, porrada e bomba de um jeito que eu não cheguei, acho que nem no final, não lembro. Não chegou no final, acho que o Júnior levantou e falou, tá bom, vamos refazer isso aqui. O menino já apanhou demais e tal. Sentei lá, eu queria, sabe aquele negócio de desenho que abre um buraco e você some, assim? Eu queria que acontecesse aquilo ali naquela hora. Aí a gente sai dali e vai para uma sala do lado para rever acho que o layout da Superstore aqui da Bandeirantes. Eu encosto assim, mas tava mijado do cabelo que não tinha ao dedão do pé. Aí o Mauro entra, olha para mim e fala assim, apanhasse hoje, hein? Eu não consegui nem responder, né? Aí ele falou, mas foi bem. Conseguiu apanhar bem, parabéns. Eu senti. Sobreviveu. Eu aprendi que tu consegue. Me mostrou que tu aguenta a porrada, alguma coisa do gênero. Aquilo me deu um alívio, porque eu falei, não, ele vai me mandar embora hoje, né? Literalmente. Mas não é o que eu quero colocar aqui, e agradeço esse momento de coração. Não é deixar de bater, no sentido não de pressionar, de cobrar, de. Porra, deu errado, tem que falar, mas depois vai ali e dá um feedback. Foi bem, resistiu, não resistiu, aprenda com isso, dá o tal do morde a sopra, né? Mas dá um conforto, mas assim, o mundo não acabou, tá? Você só aprendeu uma lição hoje, o mundo segue. Foi muito legal, eu precisava contar essa história. Boa. Lembra, agora no final eu tô lembrando, assim, tô molhado, né? Tava molhado. Não, totalmente. Eu só apanhei do Mauro e do Newton Carpes. Talvez a gente tenha passado um pouquinho da conta ali também. Mas essa combinação de cobrança, morder só assoprar, como você falou, é um pouco isso mesmo, não é novidade. Mas também é difícil, às vezes, ser usado, né? O lado emocional, às vezes, quando entra numa discussão, pesa muito forte, não? Sim, porque eu acho que é a questão pessoal mesmo, assim, você acaba levando aquela crítica ou aquele feedback e tal para o pessoal, e às vezes é para a situação, é para um momento específico, é para o business, é para o negócio que você estava criando. É aquele negócio que não está certo, não é você que está errado, você criou o negócio.
Então, mas não tem como tirar a impessoalidade de um feedback, né? É muito difícil. Então, Mas uma situação como essa, claramente, eu enxergo hoje que não era o Elton, era o projeto estava mal feito. Isso, era sobre o projeto. Ponto. Né? E por questão do destino que o Barbie ficou gripado e não veio, fui eu que estava na frente. Mas não era pessoal. Então, e isso que realmente é o desafio. Porque não era para você. As pessoas tiraram do pessoal. Né? Esse é um desafio. Saber equilibrar. E aí o líder tem que ter esse cuidado de não passar para o lado pessoal. Exato. Talvez aí, eu não me lembro dos detalhes da história, mas eu deva ter sentido, já misturou um pouco. O lado emocional ficou forte. Sim. E tenha ido depois construir, dizer, calma que não é você, é o projeto. Foi mas muito bom. Sobreviver, às vezes, é mais relevante que o projeto. Né? Porque cria resiliência. Você cria, aí você vai aprender a criar as musculaturas. Resiliência, é isso aí. Ô Mauro, você tem uma história rara de 45 anos na mesma empresa. Old school, né? Old school. Não, mas a gente teve recentemente aqui, vai ser 2 ou 3 episódios antes, um garoto da nossa idade, que ele está há 17 anos na mesma empresa também. Ele entrou como estagiário e hoje está atuando como CEO da empresa também, um pouco menos, mas tem ainda casos raros assim. Mas a minha pergunta é como é que você fez ou como é que se faz para continuar 45 anos performando? Porque uma coisa é ficar 45 anos encostado naquela mesma função que ninguém tira porque ninguém quer trocar. Outra coisa é você continuar, você estar 45 anos crescendo e alcançando os seus objetivos. Não, aquela história clássica, assim, de começar como estagiário e terminar como CEO. Terminar não, eu continuo lá apoiando em outras atividades, mas não mais naquele ritmo, que é lá do esporte, da saúde, dá para desenvolver. Um pouquinho melhor agora. Mas eu diria que isso depende muito de onde você está embarcado, né? De que barco é esse. Eu, em vários momentos da minha carreira, eu acho que muitos aqui que talvez estejam nos escutando, mesmo mais jovens, se perguntam, será que não está na hora de mudar? Será que não é mais do mesmo? Será que eu não estou acomodado aqui onde está? Eu acho que todos nós, como profissionais, então imagina a crise dos 5 anos, dos 7 anos de casamento, então, tudo isso acontece nos nossos ciclos. E eu também me questionei algumas vezes sobre isso ao longo da carreira. Tinha oportunidade de sair. Tive sorte, primeiro, de trabalhar um negócio que eu gostava, curtia, o produto me fascinava, me fascina até hoje e tal, a inovação me ajudava, mas a própria empresa, no caso a Porto Belo, passou por ciclos, como se fossem uma nova empresa. Então, teve o período indústria, capacidade fabril, diferencial tecnológico. Você se apresentava ao mercado com um produto resistente, que não riscava, que não soltava as tintas, a fita, né? Como era aquela propaganda da Havaiana, não dava cheiro, então, característica técnica, né? Sim. Então, isso foi um período muito legal de inovação tecnológica, ir no exterior, buscar, tal, se inovar por isso. Com o tempo, os outros vão fazendo igual. Então, a Havaiana também teve que mudar nesse sentido. A gente mudou para design. Aí entra cores, entra formatos, entra estilos diferentes. Não é aquele argumento anterior que valia. Então, construir uma nova empresa a partir de um novo diferencial competitivo é como você assumir um novo desafio. Verdade. E, finalmente, a terceira fase, que é o que a gente vive hoje, e agora indo para uma quarta, que eu vou comentar em seguida, foi chegar ao varejo, né? Não apenas uma indústria que tinha um canal de varejo, mas se colocar no lugar do consumidor. Eu acho que muitas empresas do setor industrial e de moda avançaram naturalmente para o varejo, mas ainda com uma versão de indústria empurrando para o consumidor, né? Tem muitos exemplos, inclusive de sucesso nessa área. Mas a gente optou pelo modelo de, temos que ouvir o consumidor e ele vai causar um strike na indústria. Legal. Vai ter que mudar o supply chain da companhia, vai ter que mudar as habilidades da indústria, vai aumentar eventualmente o custo, mas a cadeia vai ganhar, né? A distribuição vai funcionar melhor, a embalagem vai chegar a lugares mais distintos e tal. Então, isso mexeu, não foi só ter loja, mas ela mexe na organização se for pensada da ponta para dentro. Todos também falam isso, mas não é tão fácil Não é tão fácil. Porque você tem que mudar muitas premissas. E financeiras, tem que mexer no CAPEX, entende? Tem que mexer em habilidades. Eu tenho que fazer com que o cara da indústria tenha como um KPI dele o grau de satisfação do consumidor final. Mas para chegar nele tem 8 níveis.
Sim, mas... Você deixa de olhar para a produtividade de uma, muda. de uma linha de como produção. Como é que faz isso? Como é que balança? Também não posso perder o custo, né? Senão o cara da indústria vai dizer, bom, posso fazer qualquer coisa aqui. Tudo vale. Tudo vale. Beleza, vou fazer a mão, vou medir todo peça por peça. Então, balancear isso, eu acho que foi uma terceira fase que a gente ainda vive hoje. E essa quarta fase, que é que eu vivo mais de perto hoje, até como conselheiro, que é a internacionalização da companhia. Então, ter essa experiência, nós já temos uma experiência de 30 anos no mercado americano, mas sempre na distribuição. Acabamos de começar a operar, fazem 2, 3 semanas, vim de lá semana passada, uma indústria no meio dos Estados Unidos, no Tennessee, né, um countryside, digamos assim, não estamos falando com a sua cultura própria, Califórnia, aliás, nem de Nova York, cosmopolita, o Luiz Felipe já está de bota, nem na já Latina, a fivela, bota. Isso, então, com valores, com cultura americana, tal, com hábitos americanos, é uma pitada brasileira, mas uma empresa de fato americana, então desenvolver novamente novos skills, novas habilidades, até o produto, né? É outro, né? Tudo aquilo que a gente conhece o produto, eu sei que esse produto, nessa cor aqui, vai funcionar no mercado de São Paulo, vai funcionar na Bahia, em Brasília, mas, olha, não vale isso para cá. O mercado americano, mas o mercado global. Mas tem características sutis. Total. Vocês trabalham com moda, sabem que tem muitas empresas, mas tem uma adaptaçãozinha, tem um detalhe, tem um pantonezinho a mais ou a menos que muda. No nosso caso, até mais radical, formatos, tal, mercado mais conservador, um outro estilo de porque às vezes decoração. Só o fato que faz a pessoa comprar, a decisão pela compra é diferente e vai mexer na cadeia como todo. Vai mexer na cadeia. E o mercado americano, principalmente nessa que a gente acompanha assim, de construção civil ou de acabamento, é muito tailor-made, é muito eu que faço. Então, a aplicação do produto... Você não vai trabalhar lastra nos Estados Unidos, possivelmente. Né? Então, a mensagem aqui, voltando ao teu tema, é um pouco isso. Se você que está aí numa empresa e acha que talvez seja o momento de mudar, se realmente ele não tiver novos desafios, eu acho que aí tem que pensar mesmo. Eu tive sorte. Em alguns momentos achava que eu estava me acomodando, me autocriticava no travesseiro, mas hoje estou mais resolvido, que não mudei, né? Boa. Mas acho que tem que ter desafio novo, senão não tem jeito. E acho que essa autoavaliação ela é fundamental, né? Ela é importante e existia um plano do Mauro com o Mauro, efetivamente. Óbvio, você não entrou lá como trainee e disse, não, um dia eu vou ser presidente. Mas de tempos em tempos você tinha esse plano, porque tô assumindo aqui, não sei se é verdade, vou te perguntar isso, mas eu acho que você consegue se autoavaliar ou fazer essa autocrítica do estou me acomodando ou não, se você tem um plano. Imagina o que é mais fácil você fazer, porque quero sair daqui para cá, mas eu estou patinando, eu parei de evoluir, deixa eu ver como é que eu faço para evoluir e chegar mais perto do meu objetivo. Quando não tem, acho que fica meio aleatório, na minha forma de pensar. Você tinha esse plano de tempos em tempos? Tinha. Essa coisa meio de plano de carreira, de propósito? Sim. Estudo, metas, essa história, pensar grande, né? Não custa mais, tem que ser ambicioso. Eu talvez não seja o exemplo mais adequado, sabe, Elton, de pensar tão grande. Mauro, você planejou chegar à presidência? Não. Imaginei chegar num cargo de liderança, conseguir chegar relativamente cedo e tal, mas não tinha exatamente, claro, gostaria, mas não tinha uma aspiração, um plano montado para ser o número 1. Entendi. Mas estar no bloco de decisão, de participar do processo estratégico da companhia, com certeza. Isso muito foi o que me motivou a ficar tantos anos. E eu não acho ruim aqueles profissionais que têm um plano assim, bem estruturado e ambicionem o seu número 1. Legal. Eu não vejo esse o problema, não. Vocês chegaram em posições como essas, mais jovens do que eu. Então, é possível, é válido, mas tem que ter um plano, sim. Isso tem que ter. Acho que tem que ter também. Até para se medir, né? Para se acompanhar, para saber quando está se acomodando, porque daqui a pouco, se você não tem o seu próximo passo definido, você se acomoda sem perceber. Você entra nessa espiral de não ter um desafio novo, e está tudo bem, domina 100%. Mas pode ser que para algumas pessoas esteja tudo bem. Eu acho que uma coisa que ajuda muito a dar essa segurança e motivação é a academia. Quando eu digo academia, aqui no sentido cultural, no sentido assim, ler. Sempre que possível mais. Podcast hoje, a maneira muito boa, né? Hoje estava no caminho, peguei o avião para cá, tinha recebido cedo, 6 e pouco da manhã, agora às 7 e pouco. Olha,
O meu filho até que mandou, escuta esse podcast aqui de finanças, tal, de aplicações de ações, pá. Já vinha aproveitando, escutando, curtindo Fantástico. isso. Então, hoje existe muita possibilidade Sim. de informação. Mas mesmo leitura tradicional, acho que é importante ter oportunidade de fazer cursos. Hoje tem cursos à distância muito bons. Eu acho que isso ajuda bastante. Você tem que se manter atualizado. Eu comecei falando do esporte, mas essa para não ficar, digamos, enferrujado fisicamente, vale também intelectualmente. Hoje não dá para ficar assim um ano sem ler 2, 3 livros, um ano sem acompanhar meia dúzia de podcasts, um ano sem pelo menos pesquisar algum tipo de capacitação nova. É isso. Hoje tem muita oportunidade. Participar de um Você participa evento. no MIT gastando menos de $1.000, Mauro. Então vamos pensar na Fundação Dom Cabral, é caro, tal, faz parceria, faz isso e aquilo, combinado com a empresa, grupos. Sim. Tem Quem quer N tem. maneiras. Quem quer tem. Eu acho que isso é informação. perfeito. Hoje você tem acesso demais, mesmo em Deixa o podcast. gratuito. Ou mesmo assim, eu quero fazer uma MIT, não consigo. Pesquisa dos professores, que vai achar meia dúzia de podcast de cada um. Isso, fácil. isso, Você vai, não isso, vai ter aula? Não isso, vai ter isso. aula. Você vai ter que ser um pouco Boa. de autodidata? Vai. Mas você vai ali anotando as coisas e vai Boa, aprendendo. A gente fala muito disso, que hoje fala-se muito ao acesso à informação. Mas a minha crítica sempre é acessar a informação é uma coisa, consumir a informação é outra coisa. Porque a gente acessa e aqueles 2 segundos eu leio o título, aí eu já sei a informação. Cara, decorre um pouco a matéria, vai ver um livro, vai pesquisar outro autor, ou se for matéria, outro jornal, para ver se vai construir o teu entendimento daquele tema. E não simplesmente ler o assunto e dizer, não, eu vi, eu estou sabendo do tema. E vai descobrir, não sabe metade do caminho. Então, acessar a informação é fácil. Agora, a gente tem que consumir a informação também, com profundidade, porque senão ela fica muito rasa. Tem muita gente rasa. Esse negócio de... Eu tenho talvez uma dificuldade, mas pelo menos a perseverança, a resiliência, de alguns casos, assim, por exemplo, o livro da Nike, do presidente, fundador da Nike, eu li. A marca da vitória. Isso, eu acho que 10 anos atrás, pode ser isso, quando ele lançou e tal. Não faz 60 dias, eu estava relendo. Porque esse cara ali, eu peguei alguns pontos, aí eu tinha visto os filmes da Nike e tal, saiu recentemente, muito legal, tal, aquele tema ali do Jordan. Do Jordan, Do Jordan, né? Da marca sensacional, Air né? Jordan, né? E aí, vou buscar alguns temas que eu não guardei da época e tal. Então, às vezes é isso, você tem que... Sim. No meu caso, tive que ler 2 vezes para absorver. Mas você acho sabe que que eu já todo fiz mundo aqui... isso? Eu já reli e eu reli o Execução e estou relendo agora o Comece pelo Porquê. E é incrível, porque depende do momento que você tá, você tem outra perspectiva de Porque algumas você tem coisas. maturidade, né? Eu fiz eu exatamente tenho o mesmo necessidades movimento que do você. mundo. Eu só não lia 10 anos atrás, acho que eu tinha lido há uns 5 anos, eu tenho Pode ele ser, em pode casa. ser. E aí eu vi o filme e falei, tem coisa aqui no filme que eu lembro dele ter falado. Eu fui reler e é outra perspectiva, é outra visão, é outra história. E você fala sobre a academia do aprendizado, mas ter essas referências, pode ser o Phil Knight através de um livro, mas pode ser o Mauro do Vale, pode ser o Elton. Então, ter pessoas para você se inspirar também te ajuda você se movimentar, né? Dizer, pô, que legal que ele está fazendo. Né? Esse exemplo do Elton aí, não dá para fazer o curso do MIT, realmente é caro, tá? A maioria de nós não pode fazer, 4, 5 mil dólares, tal. Um curso médio, eu estava vendo um agora de inteligência artificial. Tem que ficar ligado, todos nós aqui correndo atrás do tema. Será que não é muito cedo? Está tudo mudando? Mas se você não pega o bonde no início, fica mais difícil pegar depois. Tal. E vai capacitando, dando bagagem inicial. Mas aí acabei abrindo mão por alguma série de prioridades e também o valor não era baixo, mas não tinha pensado na tua ótica aí. Pô, vai atrás dos profissionais, estuda um pouco que tem. Você tem outras maneiras de buscar o tema, né? Eu acho que correlacionado são caminhos. Hoje, quem quer vai achar os caminhos. A questão toda é a prioridade que a gente quer botar nos negócios. Não tem muito jeito. Né? Boa. Você tem pergunta aí? Não. Não, porque deixar eu... Se deixar, não, esse é o perguntador, eu sou o comentarista aqui. Você viu o papel. Isso aqui é o Bonner, que é a Fátima Bernardes, que a gente descobre aqui. Né? Mauro, na verdade, mais do que perguntar, assim, eu queria entender como é que você enxerga, pegando até o gancho da inteligência artificial, como é que você vê o mercado daqui para frente? Que você tem de expectativas? Como é que vocês estão vendo? E aí, obviamente, um pouco da ótica da Portobello provavelmente passa por isso. Como é que vocês veem o mercado dos próximos anos? Assim, para onde a gente está caminhando? O que você acha? Eu acho que qualquer executivo, empresário, líder,
empreendedor tem que ter sempre uma percepção de um mundo em constante mutação e como é que o seu negócio hoje está ali inserido. E ter sempre plano B, plano C. Nós estamos agora discutindo o tema da internacionalização lá na Portobello. Mudando o foco talvez lá no mercado americano, menos de arquitetos, especificadores como no Brasil, e lá tem outros players, influenciadores na jornada do consumidor. Não é que a gente vai abandonar esse, mas tem outros players a serem considerados. Acho que cada negócio tem riscos rápidos de desaparecer. Na economia tradicional, nem tanto. Na economia digital, com certeza. Pode mudar do dia para a noite. Né? O tema do branding é cada vez mais relevante nas organizações. E isso reduz o risco. Claro que você não colocar todos os ovos na mesma cesta é uma estratégia desde sempre correta. Como mitigar isso? Ter esses planos A, B, C, saber que o mundo está em mutação e reforço de marca. Reforço de marca para qualquer negócio, vale de novo, vale para a Apple, sim, vale para todo mundo. Para o bar da esquina. Tem o seu apelo, tem os seus diferenciais. Quais são os meus diferenciais? Se acontecer isso. Agora estamos discutindo vai ser disruptivo a inteligência artificial. Total. No mundo dos arquitetos, por exemplo, hoje, você pega aí alguns softwares, já deve ter visto, projeta a sua casa em poucos minutos. Né? Midjourney, por exemplo, é uma das ferramentas que hoje te permite fazer isso. É maravilhoso. Né? Então eliminou a figura do arquiteto? Não, ele tem que se ressignificar. Como é que ele vai usar esse tipo de ferramenta? Então, usar como uma ferramenta. Isso. Né? Não é tão fácil. Mas aí volto no tema do branding, ou da marca, do reconhecimento pelo consumidor final. Bem desafiador isso, mas é um ponto que dá consistência, dá segurança a uma companhia de enfrentar as dificuldades. Essas mudanças. Então, eu acho que as empresas têm que apostar mais nisso. Ultimamente tem feito pouco esse tema. E especialmente num momento de mundo que está cada vez mais fácil os novos entrantes também. Tudo bem, a gente passa em barreiras fiscais, aquela coisa da criação do negócio, mas falando do prisma de moda, tem um novo entrante todo dia. Então, se você não tiver um reforço de moda, se você não tiver um awareness, um porquê, vai ficar cada vez mais difícil discutir tecnicamente. Você mesmo falou, né? Tecnicamente, todo mundo quase que consegue alcançar o mesmo patamar de produto, seja ele um revestimento cerâmico, seja uma roupa. O que te diferencia? É a experiência do cliente, é a conveniência de você entregar do jeito que ele quer, é o reforço da marca, seus atributos de marca. Eu acho que é um experiência, ponto né, cara? Exato, tem porque um peso é o guarda-chuva de tudo isso, mas tudo passa por esse branding, por essa construção dos porquês da sua marca. Porque senão você vai perder espaço. Produto por produto, hoje... E essa questão, como é que traduz isso de uma forma prática para quem está nos olhando? Como é que é essa valorização da marca? Antigamente era o departamento de marketing, comunicação, publicidade. Hoje mudou muito esse tema. Então, um pouquinho que vocês falaram da experiência, eu costumo chamar isso de acompanhar e atualizar a jornada do seu cliente, seja ele quem for. Na medida que você atualiza a jornada, você vê os pain points, digamos assim, os pontos frágeis na sua cadeia, os pontos fortes para valorizar. Então, estar revisando isso de tempos em tempos vai ajudar a fortalecer a tua marca. Tem todo um trabalho de marketing, etc., que precisa ser feito, mas o ponto de partida... Lá no Zé da Esquina, no Português, tem um pequeno restaurante lá que faz bolinho de bacalhau, ele tem que estar revisando a jornada dele, do consumidor que vai lá comer o bolinho de bacalhau com chopp. Tem que revisar porque esse consumidor está em mutação. Ele muda. E eu acho que a alta liderança ela tem que cada vez mais difundir na cultura da empresa que toda empresa é de marketing. A empresa inteira é marketing. Como você falou, o cara da produção tem que se preocupar com o NPS, que... natural, num ambiente mais tradicional, ele é do CX e do marketing e controle. Não, ele tem que pensar no NPS lá do meu consumidor, que toda a cadeia tem que pensar que é o branding natural, vamos dizer assim, tem que pensar que a empresa, todas as áreas são de marketing. Elas têm que pensar em como construir uma marca forte, independente do seu estágio, dos 8 estágios, ali onde você está, você precisa pensar na marca da sua empresa, porque senão fica muito difícil. Defendendo a classe, né, também,
O papel do marketing mudou, porque o papel do marketing deixou de ser o marketing publicitário e eu sempre falo para os meus times, eu falo lá na Veste assim, o marketing é a área da empresa que mais precisa conhecer do negócio, porque o consumidor é seu cliente, a área comercial é seu cliente, a fábrica é seu cliente, o RH é seu cliente. Você precisa conhecer do business justamente para garantir que essa jornada aconteça, porque o marketing, comunicação, publicidade é muito efêmero, é muito frágil de ser, muito fácil de ser desconstruído. Então, nós, na operação americana, que comentei há pouco, começamos com a FAO, começando a produzir há poucas semanas, o principal projeto que está em implementação na empresa lá americana, claro, tem um lado industrial, Fabril, muito forte, tem um lado da distribuição, tem um lado de mercado, tem um lado do produto, da inovação, mas o principal projeto que os americanos lá chamam We Are All Customer Service. Ou seja, todos nós, o Customer Service aí no entendimento de estar focado e voltado para atender às dores do cliente. Né? Então, aquela história de colocar o consumidor no centro, no nosso caso, nem é lá nos Estados Unidos o consumidor final, mas seja ele quem for, identificar bem ele e todos sentirem essas dores do consumidor, do seu cliente, no caso. Independente se é B2C ou B2B, é um cliente. Né? É um parceiro que você tem que estar lidando. Se confundem, né? Confundem bastante. Há sempre discussões acadêmicas, assim. Esse tempo estava com o pessoal discutindo de empresas como a Natura, né? Uma empresa exemplar no Brasil, um benchmark durante muitos anos, e que atende ao consumidor final. E havia, eu sei, discussões assim, olha, quem é que está no centro? É o consumidor final ou é a consultora de vendas? Né? Tem discussões, não é fácil uma pergunta como essa. No caso da Porto Belo, quem é? É o especificador, o arquiteto, o designer que vai na loja ou é a Dona Maria que no final está comprando e vai ter experiência na sua casa? Então, como construir, como conviver com tudo isso? Acho que cada um de nós, nos seus negócios, não é trivial. Não é assim tão óbvio, não. Não é, porque vão ter momentos distintos. Eu tenho dúvida que... E momentos assim, não é tipo, esse mês é um, esse mês é outro. É no dia a dia, é na jornada. Se assim, a minha jornada que vai até o especificador precisa ser assim, porque a jornada do especificador é uma, a jornada do consumidor é outra, a jornada do lojista multimarca que revende o produto... são jornadas. Eu acho que todo mundo está... esses 3 players que eu citei aqui, os 3 são clientes. Eles precisam ser atendidos na demanda que cada um deles tem. E é muito difícil. Muito difícil. Porque o mindset tem que ir mudando. Genial. Mauro, o tempo está acabando, infelizmente, aqui. Tava pensando, cara, o nosso podcast acho que tem que ser premiado, porque é o único podcast que em um ano traz 2 havaianos. Coisa rara. Coisa rara. Havaiana é raro. E em São Paulo, se fosse em Florianópolis, tirando os podcasts de Florianópolis, que não vale. É coisa rara. A gente sempre fecha, Mauro, fazendo um mote com o Esporte Clube, perguntando para o nosso convidado qual foi o momento esportivo que te marcou, que vem na memória aí uma lembrança carinhosa do Mauro aí. Claro, eu sou havaiano, como o Guga e com tantos outros, não é assim tão poucos. É o time do Guga, né? Pelo menos isso. Mas eu gosto de futebol e tal, gosto bastante e tal, a família toda vibra, já levo até minha neta no campo e tal. Legal. Mas eu gosto muito de tênis também. E eu acho assim, talvez a minha experiência mais marcante foi ter vivido na época do Guga, o tênis, Roland Garros, não só Roland Garros, Taça Davis, etc., Sim. Alguns campeonatos. Esses foram pontos que me marcaram muito. Até hoje eu tento jogar tênis, que não é um esporte nada fácil. Nada fácil. Mas eu acho que assim que a vivência, a experiência com o Guga que trouxe, que aflorou para o esporte no Brasil, foi muito importante. O próprio perfil do Guga, né? Com um carisma único, né? No sentido assim da sua simplicidade, do seu despojamento, né? Uma referência até hoje no mundo do esporte e como cidadão também. E lá também, lá de Santa Catarina. Da cidade. Isso. Mauro, obrigado de novo aqui. O teu tempo, os ensinamentos, os insights foi lindo mesmo. Para nós é mais um da figurinha, sabe aquele do álbum de figurinha, os Legends lá da Copa do Mundo? Então, mais uma figurinha aqui. Foi uma muito alegria, feliz mesmo. Alegria muito grande aqui e vou acompanhar mais de perto
Protagonismo Esporte Clube aqui, porque eu vi que a pegada é boa, os temas são relevantes, tem conteúdo e tudo a ver com o que a gente conversou. Maravilha. Grande abraço, pessoal. Obrigado mesmo. E para quem quiser acompanhar esse episódio, onde nos encontra, Tiagão? A gente tá com os episódios completos no YouTube, no Spotify, no Deezer. Procura lá, Protagonismo Esporte Clube. E para quem quiser interagir com a gente, ver os cortes, os principais momentos e para dar os feedbacks, que a gente gosta tanto, procura a gente no TikTok, no Instagram também, Protagonismo Esporte Clube, que a gente tá lá. Valeu, galera. Obrigado Valeu. por mais a Boa. sua participação aqui. Marão, obrigado de novo. Valeu. Um abraço, Obrigado. até a próxima. Valeu. Um abraço, pessoal.